Hoje, Ezequiel, capítulo 38, estamos meditando na palavra de Deus em uma sequência cronológica. E hoje nós vamos falar sobre Gog e Magog, né? Essas duas regiões também já foi falado muitas vezes para a atual situação da guerra, mas enfim, não importa. Vamos nos ater ao que a palavra de Deus vai nos falar. Por isso que nós pedimos, sempre antes de ler, para que o Espírito Santo nos revele, fale conosco, porque a palavra de Deus, ela pode ser uma história que você aprende ou pode ser a revelação de Deus para você. E eu quero que ela seja para mim e também quero que seja para ti uma revelação. Porque tem gente que conhece a palavra de Deus do início ao fim, sabe até dizer onde estão os versículos, né? Sabe de cor e salteado, capítulo, versículo, mas não pratica. Então, a verdade é que a palavra de Deus ela precisa ser praticada. E aí vem da revelação do Espírito Santo. Vamos pedir a Deus, Senhor, que o teu Espírito venha revelar a nós a tua vontade. Por isso eu peço e entrego a ti essa meditação e peço que o teu Espírito venha iluminar-nos. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz assim, diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe, chefe de Mesaque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Aí, o comentário que o bispo faz, a identidade de Gog é um assunto bastante discutido. Grande parte dos estudiosos acredita que se refere ao rei da terra de Magog, isto é, o principal líder da religião de Meseque e Tubal. No passado, Magog, Meseque e Tubal eram identificados como filhos de Jefé, em Gênesis 10, 2. No entanto, essa profecia relata fatos que se sucederam nos últimos dias da humanidade. Os nomes descritos representam uma aliança política entre várias nações que declararão guerra contra Israel. Mesmo unido e fortemente armado, o exército de Gog não obterá êxito, pois terá que enfrentar o próprio Deus que sai em defesa do seu povo. Então, por isso que é muito debatido hoje a respeito de alguns países se não são eles, a união de alguns países contra Israel. Seguindo o texto, 6. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togomar, no extremo norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Para aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinarás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas, que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Seba e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa,
para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus, porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados, todos a cavalo grande, ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam, a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te trariam contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deixados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. O comentário diz: no dia em que vier Gog, mas que uma batalha física, esse dia se refere à batalha final entre o soberano Deus e Satanás. O ataque maciço de coalizão inimiga contra Israel, que estará aparentemente só, resultará em glória. Nessa oportunidade, o Senhor se revelará como guerreiro e defensor do seu povo diante de toda a terra. Aí Apocalipse 27 ao 10 diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os governava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Seguindo o comentário, a ira do Altíssimo se acenderá sobremaneira com juízo, e até os olhos que negavam a sua existência irão vê-lo. Não podemos precisar a ocasião desses eventos, mas devemos manter a fé por meio da vigilância e da obediência à palavra do Eterno. E não nos deixar nos convencer ou aceitar nenhum acordo com o mal. Quando eu falo aceitar acordo com o mal, é você se entregar ao pecado, porque o pecado é como se fosse um vírus que destrói a fé da pessoa, impede ela de ter comunhão com Deus. No 21, porque chamei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. O comentário do 21-22, se voltará contra o seu próximo. O Todo-Poderoso confundirá os inimigos de Israel, de forma que eles lutarão entre si. Algo semelhante aconteceu quando Israel lutou contra os midianitas. Está lá em Juízes 7:22. E contra os amonitas e os moabitas, segundo Crônica 20:22. Aqueles que sobreviverem morrerão com enfermidades e catástrofes da natureza. E para encerrar esse capítulo, no 23, assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. E o comentário: eu me engrandecerei. A tentativa dos inimigos de Israel em feri-la só promoverá o nome do Eterno diante das demais nações. Os perversos desafiarão o Altíssimo e intentarão o mal, mas estarão contribuindo para que o seu poder seja manifesto.
O Senhor Deus será contemplado pelos olhos de muitos que encontrarão a salvação. Falamos da batalha final, mas vivemos também batalhas individuais diárias. Os ataques do diabo por meio de problemas são constantes, pois possuem o intuito de esfriar a nossa fé. Por isso, é necessário permanecermos em espírito para combater o mal. O eterno Deus está pronto para lutar contra todas as ciladas do inferno a nosso favor, mas só testemunharemos esse milagre se confiarmos nele. Quando o bispo falou aqui nos comentários sobre os desastres naturais, não é o que mais nós temos visto ultimamente, né? A natureza se voltando contra a criatura. E de fato, isso vai se intensificar cada vez mais porque a terra vai passar, a terra, o céu, tudo que nós conhecemos e sempre esteve presente vai passar um dia. Agora Ezequiel 39 começa com um comentário do bispo: serás derrotado nos montes. A profecia contra Gog continua e está carregada de ira do Altíssimo. Esse capítulo é a sequência dos acontecimentos descritos no capítulo anterior, mostra Deus aplicando a sua sentença e derrotando os inimigos de Israel. Eles serão golpeados de tal modo que as suas tropas e os seus aliados serão eliminados, e todos como banquetes as feras do campo e as aves de rapina. Apocalipse 19, 17 e 18 diz: e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os grandes, livres e servos, pequenos e grandes. E começando Ezequiel 39, versículo 1. E tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe, chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. E, com um golpe, tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e toda espécie, os animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus. E enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Comentário do 7, o meu santo nome. O nome de Deus representa ele próprio, isto é, o seu nome revela a sua natureza, os seus atributos como justiça, perfeição, fidelidade e bondade. Na batalha final, Israel temerá o seu Messias e nunca mais irá desonrar o seu nome. Além disso, os ímpios terão seus lábios fechados para nunca mais blasfemarem contra o Todo-Poderoso. E às vezes a pessoa, por exemplo, ela lê isso aqui que nós estamos lendo, ela fala: poxa, mas eu não estou entendendo. E ela quer entender de quem que ele está falando, quem vai ser destruído. Eu vou ser sincero, eu não sei. Eu leio, eu estou entendendo que vai haver uma guerra contra esse Magog, mas sabe, eu só me fio nisso aqui, ó. Eu só guardo isso para mim, ó. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. Então, eu tenho que ser conhecido de Deus e eu tenho que conhecer a Deus. E eu tenho que santificá-lo na minha vida. Isso para mim é importante. Então, eu me importo sim em saber o que eu preciso fazer para agradar o meu Deus. É só isso. E o resto da Bíblia? Às vezes tem coisa que a gente realmente não vai entender, mas a gente segue lendo e vamos embora. 8. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e acenderão o fogo e queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças e acenderão fogo com elas por 7 anos. Então, olha só, mais uma vez, né? Eu não sei como, aonde e quando isso vai acontecer, mas ele falou aqui, ó, e vem e se cumprirá, diz o Senhor. Esse é o dia do que tenho falado. Quer dizer, Deus tem anunciado o seu retorno. Então, eu tenho que
que pensar nisso. Hoje pode ser o dia em que o meu Senhor pode voltar. Então, eu tenho que continuar fiel ao que Ele falou, né? Meditando e guardando as palavras que Ele falou. Então, isso que é importante. O 10. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que os roubaram e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passaram ao oriente do mar. E passarão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão. E lhe chamarão o vale de multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorial dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens que incessantemente percorreram a terra, para que eles, juntamente com os que passaram, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem. Durante 7 meses farão essa busca. E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo alguns ossos de homens, porão ao lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amona. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande, nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros e dos bodes e dos bezerros, todos cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embebedardes, do meu sacrifício que ofereci por vós. E a minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos e de todos os homens de guerra, diz o Senhor. Traduzindo isso, né, para ficar melhor explicado, é a guerra, né? Quantas pessoas que vão para a guerra não sabem se voltam vivas, né? Então, isso é resultado da guerra, a morte. 21. E eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver desgarrado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. E eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas transgressões, me houve com eles, e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Zelarei pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha, e toda a sua rebeldia, e com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. O mais importante estava aqui no final, que ele vai derramar o seu espírito sobre todos nós. Isso que é divino, que é maravilhoso, né? Vamos guardar isso. O Espírito Santo hoje, ele quer poder ter um espaço na sua vida. Ele quer ter uma parte do seu tempo, né? O ser humano, ele tem o tempo dele, mas ele tem tempo para ir trabalhar, para estar com a família, ele tem tempo para estar na internet. Hoje em dia, né, a pessoa gasta tanto tempo na internet, vendo vídeos, fotos, né, as redes sociais, mas ela não é capaz, por vezes, de gastar o mesmo tempo
na presença de Deus, lendo a palavra, ou orando, buscando a Deus, né? Então, vamos investir nosso tempo nas coisas de Deus, tá certo? Olha, se você tem gostado do conteúdo, dá o seu gosto, põe nos comentários que Deus tem falado consigo e, claro, manda esse vídeo para alguém, tá bom? Fique bem, Deus abençoe.